Olá, boa noite. Eu sou Lu Milczewski Olá, boa noite. Eu sou Antônio e Marcos. hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio da série Relacionamentos. Estamos mais uma noite, Agradabilíssima. é meio chuvosa, Sim, né? Mas nós estamos aqui muito felizes por esse momento. E hoje nós vamos falar sobre os códigos secretos das relações familiares. de uma forma silenciosa. É, porque na verdade, se você for pensar, essa linguagem silenciosa diz muitas coisas dentro desse oculto, né? E Sim, nós estamos aqui para trabalhar exatamente essa visão, para que a gente possa se aprofundar cada dia um pouquinho mais, né? sim. E principalmente, né, falando de relacionamento, a gente vai voltar para o nosso campo de família, não? Nossa, isso aí dá para render muitas coisas, não dá? Nossa, Nós, como nós já falamos sobre essa abordagem, né? Nós estamos aqui num bate-papo. A partir do momento que você cria um roteiro, entre aspas, né? Um uhum, roteiro das relações dentro da série, que nós queremos falar sobre muita coisa, né? E esse papo descontraído nos leva para desvendar quais são esses códigos familiares, não? com certeza, porque a multiplicidade do tema, né, ela nos leva para vários caminhos e também para vários entendimentos. E eu acho, assim, muito legal, porque não necessariamente é uma ordem, Sim, mas, a gente está trazendo temas que é uma continuação dentro de tudo começou através da mente. E agora nós queremos saber qual a consequência dessa mente quando nós já estamos dentro de um apelo familiar. sim. E até porque, quando você coloca o ser humano, né, como palco de uma evolução universal, vamos pensar dessa maneira, colocar esses tópicos assim traz um entendimento e um esclarecimento maior sobre a nossa própria existência. Porque se for pensar, quando a gente se afasta, quando a gente sai das relações familiares, nós conseguimos ver isso dentro de diversos ângulos, né. Então fica, vamos dizer assim, mais fácil da gente poder analisar um todo. Sem dúvida. Então assim, por que não uma teia de relações? E é interessante para entender essa teia de relações, eh, vai ter que partir de um se diferenciar, né, de um diferenciamento, vamos pensar, desse ser em relação ao meio onde ele foi engendrado. Porque na verdade, nós não temos como, trazer uma receita pronta desse bolo, né, Jamais. porque existe, a gente já falou sobre um apelo cultural, nós já falamos sobre escolhas, Sim. sobre uma relação que começa dentro de um ato intencional ou Uhum. não, Sim, né, e a partir disso a gente entende que nós temos diversos caminhos para seguir. sim, Quando a gente fala teia, a gente fala pai e mãe dentro do aspecto, natural, mas a gente não pode esquecer que tem os irmãos, né. sim, Essas famílias, nós temos irmãos que foram criados dentro de uma mesma história, só que cada um tem uma visão, escolhe um caminho, busca um conhecimento, sim. gosta de ir além ou está parado dentro de um primeiro padrão familiar e estaciona ali e fica. Nossa. E, Gurudi, você já parou para pensar assim que nós temos um nome Perfeito? e também temos um sobrenome, Com né? certeza. Você já parou para pensar a idade do nosso sobrenome?
Olha, você sabe, lá vou eu de novo com a curiosidade, né. Eu já fui eu já fui e alguns pacientes eu falo sobre isso, né, quando a pessoa fala: "Ah, mas eu meu, como que é o que que você é?". "Eu sou da família", né, Sim, assim, impõe a voz não, para dizer existem muitos lugares ainda que se pergunta-se primeiro de quem que que você você é é. Você é filho, filho de né. quem? Se a gente for para o Aí, interior, então vamos nossa, lá, né, não de quem que você é? Ah, ah, tá. tá, de que Quer dizer, família como você se é? tivesse uma credencial para isso, né. Exatamente, né. Mas se as pessoas entendessem, né, que dentro dessas Uhum. pesquisas, como o que está na no no dicionário sobre família é bem bonito, né, Bem é bonito. bem bonito. Mas vocês já pensaram se essa é a real estrutura de como surgiu essa palavra família? Sim, Veja, a família, quem que vai cuidar de quem? Né. Então pense só uma parte, hoje nós falamos governamental, mas pense que existia quem cuidava do estado, quem cuidava da cidade, independente se nós estamos falando de uma monarquia, uma república, a gente não está falando disso, uhum. mas assim, quem é que vai cuidar dos seus, né. Então quer dizer, Sim, a partir do momento que você gera será que é o Estado que é responsável por todos esses seres, para alimentar, para sustentar, para dar conta? Então, foi dentro disso, tá, que foi criada a palavra família, vem da palavra famintos, então cuidem dos seus de famintos. seus servos, né. E começou a partir dali, em torno disso, essa representação do clã. Que a gente Sim, utiliza dentro de uma estrutura familiar. sim, Só que com essa estrutura vieram muitos problemas, né, sim, porque, a mente, nós somos individuais antes de ser esse conjunto. E isso acarreta uma série de dificuldades. Só que hoje é tão silencioso esses códigos, que a gente não pensa, já é uma forma tão natural que a gente não pensa mais a respeito disso, né. sim. Na verdade, na atualidade em si, tudo se encaminha, ou o que se demonstra pelo menos, é é fazer com que o ser humano não pense na sua existência, Sim, né. é uma Então, forma. se vamos pegar aí recentemente, né, em meados da década de 60, por exemplo, né, onde tivemos no mundo vários movimentos, né, Sim. o pessoal que mais ou menos é da mesma época vai falar assim, né: "Seja Ó, você eu não sou dessa mesmo", época, né. Seja você eu já não sei. eu também não sou. Mas assim, seja você mesmo, então se tinha aquela o que que é ser você mesmo? O que que é nós sermos nós mesmos, né? Então, dentro dessa questão família, até é importante esse tema, essa linguagem silenciosa, nós procurarmos então, nesse bate-papo tão Uhum. agradável, a gente poder trazer um pouco do nosso conhecimento, né, e também vamos Das nossas aprender das práticas, dos nossas nossos práticas, da nossa estudos. vivência, Uhum. né, para a gente poder entender, discernir um pouco o que que é essa linguagem silenciosa, né. Perfeito. Como nós comentamos até no nosso episódio anterior, né, ninguém nasce no lugar errado, né, na Sim, família errada, com no certeza. país errado, né. Aí você vê tantas pessoas muitas vezes, saem daqui, vão para outros lugares, enfim, a gente vai Sim, vamos se dar tempo a gente vai discorrer um pouquinho a respeito disso também. perfeito. Então eu vejo que esse papel tem uma grande influência, né, sobre nossas primeiras escolhas. Porque se a gente falar, do papel família hoje, com toda a informação que nós temos, mudou muito, né, esse conceito e toda essa dinâmica familiar, porque a mulher tinha um papel diferente, né, dentro da família. Ela trazia uma responsabilidade dessa educação, desse cuidado, Uhum. enquanto o masculino trazia essa
esse prover, né, esse Uhum. proteger. Então tem muito isso dentro do inconsciente coletivo, com certeza absoluta, essa esses papéis dentro de uma sociedade. E a gente nem está falando de culturas, né, Sim. a E gente não está indo tão longe para outras e culturas, e tal estamos falando da nossa. e talvez aqui, aqui cabe um comentário que é importante. Há tempos atrás, as relações eram construídas mais por uma relação de poder, Sim. né, nessa Uhum. hierarquia, né, que a gente É, sempre tinha comenta, um jogo de né. interesse Não, diferente. eh, não vamos dizer que não tinha uma afetividade, mas as relações eram mais, rígidas, assim, né, Sim. onde, Não tinha papel manda de escolha, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, com né, certeza. seria mais ou menos Porque isso, era uma né. hierarquia, né. Era meio que O era pai e mãe era uma hierarquia, sim, né. né, a educação, a escola, enfim, era mais, ortodoxa nesse sentido, muito Sim, diferente do que hoje com nós certeza. vemos aí na atualidade. Então, diante disso, você percebe que o papel secundário da figura materna, né, e daí, claro, algumas culturas se criaram, assim, uma família matriarcal, né, ou uma família patriarcal. Existe uma diferença onde o feminino ele exercia um certo poder. O masculino, ele tinha esse poder, mas ele tinha esse poder fora, né? Fora daquela ambiência. Exatamente, né. Uhum. Então é interessante entender, então, esse, deslocamento do tempo e como foi se engendrando essas relações, humanas, Sim. principalmente na questão de É, família. e hoje se a gente for pensar a respeito disso, mudou tanto o papel da mulher dentro de uma família, né, porque hoje existe uma mesma responsabilidade, porque, a mulher ela sai de um comando dentro de um lar, e ela tem hoje uma projeção muito grande dentro do mercado de trabalho, né. Sim. Então, se nós começarmos pensar que essas crianças hoje, elas recebem a mesma f a o mesmo código que elas recebiam, que nós recebíamos, Uhum. isso é uma mentira. Porque se a gente for pensar, a gente tenta embutir aquela educação ainda daquele tempo anterior onde você, como você falou, né, você dá um comando e aquilo ali, tem uma resposta imediata, você não tem você não pode falar diferente daquilo que te deram como um padrão. Então você vivia aquilo, porque você só poderia, ser livre desse comando a partir do momento que você construísse a sua família. Uhum. E hoje não, hoje as crianças têm um poder de escolha muito grande dentro da família, e eu vejo que é um pouco também emocional, né, porque as relações, lembra, são emocionais. E é uma emoção de uma troca. Eu vejo hoje que é quase que uma outra forma de barganha para que a gente compense algumas coisas, né. Interessante o que você está falando dessa compensação, né, porque vamos pegar, assim, só como recorte, só para a gente poder, entender um pouquinho o que nós estamos falando. Quando nós tivemos aí, algumas guerras nos Estados Unidos, né, onde soldados iam para o fronte de batalha, esse papel da casa foi assumido pelas mulheres, Por né. esse feminino. E daí quando esses homens, muitos deles voltaram, e essas mulheres elas ocuparam alguns espaços até no campo de trabalho, Sim, né. sim, Então importantíssimos exato, inclusive, né. exato. Então quando retornaram esses maridos, né, esse masculino, né, então, se pensou assim: "Pô, mas onde é que vamos colocar essas mulheres?" Porque elas conquistaram já um espaço, né. Conquistaram, com certeza. E E nesse tiveram, né. tiveram um espaço Não, e por tiveram que ocupar, uma né, necessidade, por né. uma necessidade. Exato. E só que com isso também de assumir essa responsabilidade, e daí é muito interessante a gente falar isso também,
né, não puxando a sardinha nem para um lado nem para o outro, mas assim, em assumindo certas responsabilidades também, isso acarretou também algumas Consequências. dificuldades emocionais, Com se aflorou algumas dificuldades emocionais maior desse feminino, com certeza. né, Com que hoje nós É, que a entendemos gente aí pensa como que algumas tem um peso, uma carga de responsabilidade, né. Se sim, você olha o papel do feminino, dos nossos pais para trás, dentro disso, era uma forma muito natural aceita, né. Eh, Claro que se for pensar, existia uma imposição, mas era tão natural aquilo que não se tinha problemas emocionais, ou melhor, dentro desses códigos secretos, uhum, pensava-se que não se tinha nenhum exato, prejuízo emocional. Então, aí nós começamos já tentar entrar dentro dessa linguagem oculta, né, sim, dessa linguagem invisível, silenciosa, aonde a mulher está calada, né. Como eu digo, o nosso papel não é falar ó, o feminino, o masculino, não, não. é remontar uma história para que a gente compreenda aonde nós nos encontramos hoje. Até porque existe um ser humano por trás de um masculino, existe um ser humano por trás de um feminino. Nós somos E essa é a nossa Não, e eu contemplação. sempre falo, né, nós já temos duas narinas, né. Qual é o papel dessas narinas? Uma, ela representa o nosso lado esquerdo, o nosso lado direito, nosso hemisfério esquerdo, nosso hemisfério direito, nossa Sim, polaridade positiva, nossa polaridade masculina. Representa o sol e a lua. É essa dualidade que faz essa completude, que essa construção do nosso ser. Então nós somos feminino e masculino, sim. independente da vestimenta que nós temos como homem ou mulheres. Podemos dizer que dentro de uma mulher existe uma parte masculina e Perfeito. dentro de um homem existe uma parte feminina, que E se equilibrados as duas, né, essas polaridades equilibradas, nós a gente vem total para aquilo que as pessoas falam: "Nossa, eu só queria uma coisinha, paz". Aí eu falo: "Paz é tudo, você já tem tudo quando você tem paz". Então, se nós começarmos a compreender o nosso papel dentro de uma individualidade e dentro de uma contemplação coletiva, nós começamos parece que vai ficando mais fácil. Que nem eu digo, a gente não está nesse mundo aqui para sofrer, para que a gente compreenda que a gente sofreu injustiças, que está certo ou que está errado. Nós estamos aqui para viver experiências, e é dessas experiências que nós vamos tirar, com certeza absoluta, né, a nossa construção. Para que a gente tenha essa plenitude, essa felicidade, essa alegria, porque esse contentamento. que penso eu que o propósito, de nós estarmos vivendo, né, ou contemplando a vida diariamente, é você buscar uma maturidade Sim, diária, né. sim, E sim. daí você consegue perceber, então, dentro dessas relações que são engendradas diariamente, dentro do âmbito de família, principalmente, você consegue perceber, algumas áreas, né, a área mental, a área física, né, a própria área espiritual, Emocional, emocional, né, e como que cada integrante dessa família, né, absorve aquilo de bom ou de ou de ruim. ruim. É o que eu comentei das famílias, as crianças sendo criadas, né, da Uhum. mesma forma, né, e porque são pessoas tão diferentes. Eu queria fazer um comentário, Pois não. nessa tua fala, que eu acho que eu penso, pelo menos assim, que pode nos ajudar a entender um pouco mais tudo aquilo que nós queremos passar para os ouvintes aí. Eh, nós estamos aqui conversando, mas nós fazemos parte de uma família, fazemos parte de uma cidade, do estado, de um país, fazemos parte de um planeta Terra. Esse planeta Terra, ele gira em alta velocidade em torno do seu próprio eixo.
sim. certo? E automaticamente ele também se desloca no universo numa velocidade de mais de 107.000 km/h. Ah, pesquisa bonita, você tá vendo? É, Ele foi então, ver quanto é que se não, isso desloca. isso é uma coisa que já estava dentro de mim, isso não foi precisar necessário pesquisar não, tá. Tô Mas o que brincando. que eu quero dizer é assim, ó, que você pisca o olho e você abre de novo os olhos, você está num outro lugar no universo. É, dentro de uma Então outra por isso que realidade. não existe 2 seres iguais, não existem. Tem 10 filhos, cada filho vai ter uma influência diferente, por mais que seja educado da É. mesma maneira, tem o mesmo pai, tem a mesma mãe, né, e se for adotivo, você E é uma outra nós nem situação. estamos falando, né, se a pessoa acredita que ela está vivendo uma experiência num corpo e que ela não vai deixar de existir ou vai existir dentro de uma religiosidade. A gente nem está falando isso, Não, né, e não, dessas experiências que a gente carrega uma bagagem, a gente nem está falando dentro até disso. porque até algumas, abordagens dentro de uma visão mais acadêmica, ela já consegue contemplar o ser humano como, biopsicossócio-espiritual. É, porque Então já não. consegue abranger, já existem algumas, né, linhas Ainda ou bem que correntes, né. abriu essa cabeça a partir daquele núcleo ali, o elo emocional, e compreende-se que existe partes, né, graças à neurociência, né, Claro. dentro desse além de estudando o que que são essas caixas que geram dentro do nosso cérebro e o que essas sinapses fazem a partir de ações, sentimentos, o que gera, né, o que se geram a partir disso. Então, assim, é muito interessante que, essa linha, quando a gente fala espiritualidade, as pessoas confundem muito com essa religiosidade, né, e tem uma ponte de separação, infelizmente, né, porque, são os dogmas que acabam trazendo para que a gente vá para uma linha de pensamento muito mais, limitado do que seria todo esse universo. É, você em determinados momentos, evidentemente que você precisa, ter visões diferentes, né, para você formar uma terceira visão. Isso, os pensamentos, eles se constroem assim, né, Sim, as grandes criações mentais, a troca de informação de pessoas, vamos falar assim, mestres, né, do conhecimento, acontece dentro de uma dialética, dentro de uma interação. Então você ter uma visão, diferente para 2 coisas, pode ser que em um determinado momento serve é aquela história, para cada doença um remédio. sim. Então veja só, vamos para o nosso tema família dentro desse universo, porque senão a gente vai começar a falar desse universo e a gente tem tanta coisa para falar, né, a respeito disso, e a gente vai e vamos Vamos voltar para esse papel nosso chamado família. Qual Até onde será que as ações, as falas são formas de visões dentro de um auxílio ou uma interferência? Gurudi, eh, avaliando, de uma assim, de uma maneira bem ampla, o que que nós conseguimos perceber? A família, sim, é a célula máter da sociedade, né, um conceito do próprio dicionário que você colocou, mas, é dentro da família que existem os maiores desafios desse ser que está sendo, acolhido. Então, dentro da família, você eh, vai ter resistências, e aí, com o amadurecimento, que é o propósito de Deus a cada um, Sim, sim, sim. que isso, como como tem um cliente meu que fala assim: ó, demorou para cair a ficha", né. Demora às vezes, Quando a gente quando cai, né. quando cai, quando a gente começa então compreender então, essa palavra engendramento, né, ou esse desafio, essa resistência, nós conseguimos daí evoluir dentro de uma percepção.
Pois é. E será que, nós temos o direito e até que ponto nós podemos interferir a partir de um ponto de visão, porque todo mundo acha que o seu ponto é o correto, né. Quando a gente junta, Uhum. porque, família não é pai e mãe, que nem eu digo, pai, mãe, irmãos, avós, primos, bisavós, tá tudo A misturado a junto e a família é a história é a história do do sobrenome. sobrenome. É a história do Então, sobrenome. pega a história do sobrenome pra você vai entender como é a tua família. Imagina então se casa que vem 2 sobrenomes ainda, minha nossa senhora, e daí, tipo assim, como não, espera aí, o último sobrenome é do marido, não precisa mais ter o sobrenome do marido, o marido também pode ter o sobrenome da esposa, e aquela confusão, né. Você Mas já viu não, isso? mas aí que tá um detalhe importante, né, talvez a gente vai falar um pouco a respeito disso no final. Quando o homem, né, ele casa ou a mulher casa, os 2, enfim, eles preferem viver uma vida conjugal, ah, existe um divórcio. E o primeiro di né, Primeiro divórcio que o existe primeiro é familiar, divórcio que existe é familiar. Então, o homem ele tem que se divorciar do seu pai, da sua mãe, dos seus dos seus irmãos. irmãos, a mulher da mesma maneira se divorciar, mas se divorciar do ponto de vista energético, Energético. porque você está assumindo um novo papel, É, na né. verdade você sai daquela posição de estar ali, recebendo, Sim, e você começa a construir o seu dar. exatamente. Só que veja, o dar dentro de um tempo seria uma dedicação, e o dar hoje é uma falta de tempo. E como que administra esse tempo? Pois é, então veja, eu entendo que a maior dificuldade, vamos falar terapeuticamente mesmo, Uhum. né, dentro dessa individualidade, é como é que se administra um trabalho, uma casa e os filhos. Interessante. Ninguém quer ser dependente um do outro, É, certo? sim. Só que nós somos dependentes. Nós vivemos uma relação de dependência. Agora que vem um detalhe importante. Só que nós podemos escolher dependências boas para a nossa vida, Eu penso entende? que, por que será, né, que nem eu falei, por que que não ensinam isso nas escolas, né, a gente tinha que ter educação emocional. É trabalhar uma inteligência emocional, com certeza absoluta, seria muito mais fácil para lidar com tudo que está dentro do nosso, círculo de responsabilidades. É que a nossa educação, ela foi voltada para que a gente pudesse desenvolver uma mente concreta, né? Não uma mente emocional, Não né. uma mente emocional, uma mente concreta, né. Sim, Isso, já vem desde alguns fundamentos, né, da sim. própria história que, né, como a gente não vai, mexer nessa parte Não, acadêmica, por não é o favor. caso, tá. Então, só que hoje, né, o fato de nós estamos falando sobre esse tema é um incentivo para que a gente possa abstrair, ou seja, a tônica, né, desse momento da evolução humana, Uhum. Guruji, é nós desenvolvermos nossa mente abstrata, é abstrair as coisas, É, né. sim. Então Seria. eu penso que, estamos caminhando para isso, né, e esse caminhar, claro, não vai ser, hoje, talvez nem amanhã, mas são, esforços que vão acontecendo de uma forma, daí sim silenciosa, para o bem comum da É, humanidade. porque eu vejo assim, né, eu acho que cada membro, consciente dentro de uma família, eh, é um auxílio silencioso, de alguns pontos muito complicados que eu vejo hoje. Existe um elo dentro de uma interação ou de um distanciamento. Uhum. E eu vejo, assim, que a gente perde muitas coisas.
dentro de um distanciamento. Claro que hoje é muito fácil, você pega uma câmera ali, liga a hora que você quiser, você está em tempo real com a pessoa. Mas nós estamos falando disso aqui, ó, disso, dessa interação, de realmente você, eh, dar uma opinião ou ter uma fala a partir do momento que você conhece aquele ser. Porque, você teve com aquele ser, mas assim, o tempo e as escolhas fazem você ter uma visão muito mais ampla. Correto. Isso traz para as pessoas um distanciamento mesmo que parece uma proximidade, mas lá no íntimo de cada um, só entra quem você permitir. Porque o milagre ele acontece na doação, né, na doação devocional que você tem por aquele ato em si, e não um sentimento de obrigatoriedade, Isso, né. Por isso que algumas relações, né, vamos pensar falando de família, né, eh, às vezes você tem uma afinidade, vamos dizer assim, claro, e natural, mais né. com um, mais com o outro, né, Sim, enfim, mas isso não significa que, o teu sentimento tem preferência. é. Na verdade, o amor não tem preferência, Mas tá. veja, se nós reconhecermos o amor. Sim, exatamente. O amor ele não tem preferência. O que define é o grau de afinidade, que não tem nada a ver com amor. Nós vamos falar um pouquinho de empatia, né, dentro dessas Entra relações. entra dentro. Essa empatia. Então, assim, eu acho não, né, eu tenho certeza disso, que a maior dificuldade hoje é você realmente, ter o teu tempo para escutar a dor do outro e o que ele está sentindo, do que você Uhum. se proteger dentro de uma fala. Então hoje eu vejo que as pessoas estão muito, reativas. Reativas em que sentido? Elas não param para ter a percepção daquele momento e do que está ocorrendo, mas elas têm o sentido de colocar o ponto e o olhar. Então eu acho que isso é uma interferência Sim. muito grande. Nós falamos inicialmente, assim, que na família tá as resistências e tá o desafio para o Total, teu processo, né. total. Então você vai dentro do que você está falando, vai ter dentro de uma família, né, de uma constelação De familiar, um clã. não é, de um clã, o nome que se queira dizer, você vai ter, aquela pessoa que sempre vai causar intriga, Sim. aquela que sempre vai te desabonar, Eu vou falar uma coisa para você antes que né, você complete. Eu não quero cortar teu raciocínio. tá. Eu falo que toda família tem um dramático. Tem o dramático, tem o poliqueixoso que sempre está se queixando de alguma coisa, né. Sim. Então, existe aqueles que só criticam, ou É. aqueles que, por ter tido uma oportunidade a mais em alguma área, se dão o direito, vamos por assim, de usar de uma certa soberba, vamos pensar assim, com os demais. Você quer dizer que, nós íamos falar um pouquinho mais para frente, mas já que você está falando, Aham. você está falando quando inverte-se o papel do pai e a mãe, e algum dos irmãos assumem esse papel de protetor. Geralmente, algumas decisões de família não são tomadas pelo pai e pela mãe. Pois é, Alguns cursos de família, sim, é não são verdade, tomados pelo pai e pela é mãe, verdade. porque, sempre vai ter um filho, um irmão, que ele é mais, convincente na sua fala, vamos pensar assim, e Perfeito. vai tentar dominar. Então esse dominar seria uma relação de manipulação silenciosa. Isso existe muito, a gente trata muito em consultório? Tem, Meu Deus. claro, tem, Porque tem. na verdade, assim, né, e não é ruim a gente entender que existe esses apelos emocionais, né.
mas é complicado dentro de algumas decisões, porque a gente vê hoje que existe uma dificuldade de comunicação. Então essa comunicação, essa eficácia, né, muitas vezes uma forma pensamento, pode já existe uma pessoa que já não está bem, já está se sentindo destruída, aí você tem um clã, o clã vem e fala: "Não, espera aí, vamos ver o que que a gente pode". Não é assim que faz uma irmandade? Sim, Não é irmandade, a gente não fala de irmãos, de uhum. irmãos, de família. Vamos entender É, o por que que o você está sofrendo. e Agora, veja, a partir do momento que, nós tomamos decisões, nós somos responsáveis por é, aquilo que nós, ah, criamos como caminho. Então existe uma interferência muito sim, grande, mas precisava? veja, eu não estou dizendo, como eu falei, existem algumas todos nós somos dependentes de alguma coisa, ninguém é Claro. autossuficiente, né, isso é fato. Tomara que essa pessoa que você está falando, dessa voz ativa e que tem esse comando, seja uma pessoa consciente para poder trazer uma Mas luz então, para Guruji, essas relações. Só aí que infelizmente às vezes eu não. eu estou falando de uma pessoa, no sentido, assim, para poder ancorar a nossa linguagem aqui, Tá, tudo né. bem. Mas geralmente, respondendo a tua pergunta, o crescimento daí do ser humano, para poder ter essa consciência, ele não tem que ser apenas horizontal, ele tem que também se verticalizar. Então é só se verticalizando que você consegue ter ou adquirir essa consciência ou aquilo que nós chamamos de maturidade. Aí nós vamos para aquela palavrinha mágica de novo, empatia, nós vamos trabalhar. Sim, Isso, né, é entender essa fala eficaz, nós vamos falar de empatia, nós vamos falar dessa voz ativa, que é você saber também como é que você processa esse ouvir, né, porque muitas vezes a gente precisa só escutar. A gente não precisa falar. Eu digo que as pessoas hoje nós estamos num tempo que a gente não precisa aceitar mais é, nada. eu sempre falo assim, sabe, Guruji, aonde não aonde não se aceita uma democracia, aí entra a ditadura. Pois é. Então, enquanto, né, enquanto, ninguém tem um argumento, uma voz, ou diga assim: "Opa, espera aí, mas é desse jeito mesmo", então fica sempre alguém ditando as regras. Não sei se a palavra certa seria mais correta, seria ditar regras, mas ou seja, pelo fato das outras pessoas, não terem condições ou pela própria ignorância, que nós mesmos já É, comentamos a ign passado, a né, ignorância muitas vezes de não saber, tal, não, de da não falta não vamos compreender usar essa palavra, porque ignorância dá uma sensação vamos dizer a falta de conhecimento, eu acho que cabe conhecimento, mais, né, conhecimento, para né. isso. Então, pela falta desse conhecimento, algumas decisões ou algumas escolhas, muitas vezes se pensa no bem comum. Então, existem famílias que se engendram dessa maneira, dessa forma, né, É muito legal ver até o isso. momento onde que cada ser acaba assumindo, sim, a sua própria Só própria responsabilidade. quando nós começamos como eu falo sempre, né, é impossível a gente enxergar a luz se não estiver na escuridão, né. Não tem como. Então, assim, muitas vezes, para que a gente possa quebrar padrões ou poder seguir um caminho dentro de uma outra visão, primeiramente, você, precisa, ter o discernimento para que você não utilize a tua história como sendo a a única que é verdadeira. Sim. Passa por uma escolha, evidentemente Sim, essa história, uhum, né, as coisas vão acontecendo e você vai escrevendo, vai fazendo alguns borrões, sim, né, vai fazendo algumas correções e, quando eu falei do crescimento vertical, em termos de amadurecimento, de consciência, eh, é porque não dá para você pegar e amassar uma folha de papel da tua própria história. Por com isso que nós certeza, comentamos muito que a com história certeza. nossa
sendo boa ou ruim, é a nossa história, a gente tem que valorizar ela, porque foi não importa como aconteceu, mas é por meio dela que você se constitui como sujeito hoje, né. O tema importante, né, a criação da própria identidade desse Nossa, ser, total, né. né, que começa em todo esse entorno, É, né, a a nossa própria identidade. identidade, né. Aí, claro, as personas que vai ser desenvolvido por essa própria identidade, porque vai estar em mudança constante, Com certeza. né. Essa metamorfose, vamos pensar assim, mas essa metamorfose da identidade, da mudança de identidade, no meu ver, ela não deve, eh, ela não deve se opor a essa verticalização de tomada de consciência. É, porque eu penso assim que, o primeiro, acho que a grande sacada para um ser dentro de uma evolução, é ele entender o papel dele aonde ele se encontra naquele seio familiar, naquela teia. A primeira coisa, porque assim, tem influência, não tem como a gente negar que existe influência. Sim. E aqueles que negam a influência, vamos lá, tá Aí dentro do gen, né. não Não tem adianta como você fugir disso. negar e dizer que você não faz parte desse elo familiar, Isso. que Mas pode você fazer que escolhas, não você não quer pode? ver, porque às vezes o que acontece, né, o ser ele não que abandona, né, mas ele, digamos, ele sai daquele cenário fisicamente, mas por mais que ele fique a milhões de quilômetros, ele em termos de energético, porque ele tem um gen, De ele está estrutura. ligado, É, né. estrutura, né. Então o ideal, né, seria se quer se afastar, é dizer assim, "O quanto eu posso melhorar?". É, Porque com você certeza. ter um afastamento, em qualquer circunstância que seja, e você, nutrir os mesmos sentimentos que você vivenciou dentro Do da que você tua não aceitava. dentro da tua primeira infância, dentro da sua segunda infância, dentro das Sim, total. relações que você criou, dentro das tuas frustrações, dentro das tuas expectativas, não vai resolver o problema. Você pode, tomar um banho, mas mesmo assim você vai estar sujo por alguma coisa. É, pelos pensamentos, né. Claro. Dentro desse ciclo repetitivo que a gente fala dentro das relações, e a gente tem que dizer que, eh, quando você pensa em largar esse primeiro seio, né, esse Uhum. primeiro espaço, e a partir disso você construir o seu seio familiar, você leva um pouco de tudo isso dentro de uma experiência, mas tem pessoas que acabam levando tudo isso para, não é viver uma nova experiência, é para continuar aquilo que vivenciou, porque era a única coisa que compreendia, que entendia. Então veja assim, que as oportunidades hoje, a mente aberta de você ir e vir, como você diz, eh, existe um país, existe um bairro, existe um deslocamento, então cada um dentro do seu entorno tem uma ressonância, né, assim como nós temos uma ressonância familiar, nós também temos uma ressonância com esses lugares. E quando a gente rompe isso, eu brinco com meus pacientes, eu falo: "A gente tem que sair da ilha para ver a ilha", porque enquanto a gente está dentro da ilha, a gente está tão envolvido Nós pelas mesmas emoções e pelos mesmos é, sentimentos, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de, sair dessa ressonância, dessa energia e começar a interagir com outras energias. E a partir disso começa o teu grande aprendizado. Mas pense assim, que você vai entrar para um novo mundo de descobertas. E aí o fascinante é que se você estiver aberto, não é aqui, é aqui, né, sim. de coração aberto, você vai pensar assim: "Puxa vida, eu tenho dificuldade A, B e C, ou ou eu não tenho nenhuma. Então,
Eu não tenho como transportar aquela realidade para essa, mas eu tenho como identificar minhas experiências. Eu não tenho como fugir daquela realidade, mas eu tenho como, com aquelas experiências, eu construir um novo mundo. E eu negar aquilo ou eu só querer aquilo, não ajuda na minha evolução, Nós temos que honrar porque vai se frustrar, né. honrar a nossa família, honrar aonde a gente mora, honrar, ou seja, agradecer pelo nosso país, porque é aqui que foi tendo um engendramento do ponto de Na vista verdade energético e é evolucional. aqui que O começou, né, que a começou história, a nossa a história, possibilidade de vida, a nossa né. E história. daí eu vejo muito, sabe, Guruji, às vezes, não falando de futebol, né, aí vai a seleção brasileira vai para fora, vai jogar, aí você vê aquele monte de brasileiro fora, né, com a camisa da seleção sendo Uhum. patriota brasileiro, né. Sim. Mas às vezes mete o pau no país, fala mal ou politicamente que aqui, mas vivem com a cabeça aqui. Pois é, não conseguem é isso que eu digo, não conseguem Aham, se desassociar disso e não viver a experiência. exatamente, não está aberto para o novo, né. Então o que que é Não, se abrir para o novo? não O se estão. abrir para o novo não é você negar o velho, É né. você entender o que aquilo representou para as suas bases, Sim, e a partir daquilo você entender aonde você se encontra e aonde você quer chegar. você se divorciar da tua família, primária, né, pai, mãe, irmãos, não significa que você está, Rompendo, né. negando, Pelo rompendo ou contrário, né. abandonando. Pelo Não é contrário, isso, pelo contrário. né. Significa que você agora você teve um modelo, né, que constituiu a tua própria identidade, Sim. mas que você percebeu que se existiu algum rompimento, alguma falha naquele desenvolvimento, naquele engendramento, que você vai se propor a fazer melhor. Ou buscar, né, buscar e tem um lugar que tem todas as respostas. As pessoas ficam muito bravas, que eu falo: "Tudo está dentro de você", mas assim, Sim. na verdade, Aí você: "Cara, mas aonde, né?" as pessoas ficam co ai, de novo, todo mundo que vai falar de espiritualidade, que vai falar de energia, diz que a resposta está dentro de mim, mas na verdade, quando a gente se permite olhar para as nossas dores, a gente não vai mais provocar dor no outro também, porque o reflexo, veja que interessante, né, o que é você permitir, o que é você aceitar, o que é você compreender o outro, são coisas iguais? É porque a maioria dos seres, né, boa parte, né, só aprende na necessidade. Pois é, isso é acho que a grande parte Mas mas nós temos muita quando eu gente falo na em desenvolvimento necessidade aí. não, eu sou otimista como ser humano, E eu se eu não acreditasse no ser né. humano, eu não tinha mais Eu nada para eu fazer sou aqui. muito otimista em relação ao Eu acredito em ser você. humano. Eu sou muito otimista, né. Eu confio no processo humano, Eu também eu confio, confio. eu Mas olho confio, de coração, eu corpo confio mesmo. e alma mesmo, Mas eu não né. confio dentro do aceito de faz de conta que nada está É, acontecendo o e deixa como é tá, porque e para ficar bom para você. Eu se não você concordo com isso. ficar só numa horizontalidade, num discurso, né, e você não se verticalizar, você não se abrir para o novo, para deixar que esse novo ocupe um lugar dentro de Sim, você, dentro do teu espírito, da tua alma, da tua psique, enfim, o nome que você queira dar, você não vai ter um resultado não. da maneira que você gostaria. É um despertar no sentido de cadencial para que você realmente saia do da dor, do sofrimento, da É, frustração, do medo, né, porque eu digo, o medo do novo traz pra gente é como você entrar num palco, né, eu escuto muitos atores falando que a primeira vez que entraram no palco, aquele frio na barriga, aquele medo e já era, sei lá, a centésima vez e eles continuam hum, sentindo o mesmo frio, o mesmo então, veja que interessante, né, essa representação do papel, né, que esses artistas têm dentro de um palco. Eles vão lá e representam
um aspecto, uma forma, uma emoção, um sentimento. Muitos, se identificam com o vilão, outros com o mocinho, né, mas tem uma identificação do personagem muito grande, ou uma negação total do personagem, então e eles incorporam aquele personagem. Só que o que que eles têm? Eles têm um papel, um script dentro Uhum. daquilo, e eles vão seguir um modelo. Agora Sim, vamos tirar esse ator, né, e vamos agora para nossa vida real. Então a família é é um teatro. aquele cenário ali, né, Aí que a gente recebe o script com as informações, né, das emoções daquilo ali, só que com uma diferença do ator. Eh, o ator, ele sabe que ele tem um tempo para dele desempenhar um papel e a partir daquilo ele vai ter que voltar. E nós entramos dentro dessa elo, desses códigos familiares, e a gente se perde, né, porque a gente fica, tão enraizado dentro do que representa tudo aquilo, que a gente esquece que a gente tem um papel primeiro conosco, né, dentro disso. Nós temos uma representação. Eu acho que cada pessoa dentro de uma família é uma representação muito é. importante, porque como você falou, no começo Hã, lá, hum, existe aquele que é mais reclama, aquele que é mais, eu ainda falei, sempre tem um dramático, mas no sentido que dessa representação para ter um inteiro, né. Então quando a gente sai desse inteiro, quem nós somos afinal? Quem é você quando sai dessa família, né? Se você não construir uma identidade, você vai tentar impor o teu modelo, ou você, que nem eu falei, ou negar o seu modelo. E assim, não seria muito interessante a gente tentar olhar que tipos de modelos tem por aí e falar: ah, "Uau, os espera aí, olha, os esse jeito aqui é diferente". os biotipos de seres humanos, aí, talvez fôssemos enumerar, faltaria até, folhas de caderno, assim. Mas Caderno, assim nossa, numa época dessa mas falar em caderno. o que que é importante nós, para o tema que nós estamos falando, é entender, assim, que dentro de um processo de adquirir consciência, né, ou de experiência, ou por meio das vivências, todo ser humano, ele é como se fosse, assim, uma tábula rasa. Então, essas as impressões do que ele percebe, do que ele vê, do que ele ouve, né, vai fazendo impressões, né, nessa tábua, Impressões. e vai forjando, vai criando, esse ser humano, e tudo que ele aprendeu dentro do seio da família, ou tudo que ele vivenciou dentro do seio da família, ele vai em algum momento ele vai ter que colocar à prova isso. E eu Quando ele te for digo to quando. quando ele for ter que tomar as primeiras decisões, fazer as primeiras escolhas, né, assumir algumas responsabilidades, né, ou morar sozinho, ou enfim, ter que dizer não para o pai, ou às vezes não para a mãe, você ter não uma briga, mas assim, eh, simbolicamente falando assim, assumir esse poder, só que só se assume esse poder quando você valoriza o poder do outro também. Quando você reconhece o outro, Exatamente, se você né. não reconhecer o outro como um ser, como um agente, E não é aquela né, coisa, né, que a gente fala assim: "Ah, eu tenho mágoa e eu perdoo". Puxa vida, né, você já viu isso que fala: "Vamos fazer ah, a" eu não estou julgando, tá, mas assim, eu vou fazer a oração do perdão, aí eu fico lá, todo convencendo a minha mente, né: "Ah, eu me perdoo, eu te então, perdoo, eu". o Olha só, eu quero dizer que se isso aqui não for aqui dentro de verdade, é muito difícil você sair. Porque lembra que nós conversamos a passada? Que eu digo que nós temos emoções, 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 até virar sentimento, e sentimento nós já somos aquilo, a gente não precisa nem falar, a gente vibra quando sai dessa teia familiar. bom, nós falamos que esse ser humano, ele tem que passar por um divórcio, né, inicialmente, né.
Só que o código silencioso, passa pelas emoções do ser humano. Hum. Então, são 3 emoções básicas que ele adquiriu ou não dentro dessa convivência, desse seio familiar, né. Nós temos lá o amor, nós temos lá, o medo e nós temos lá a ira. Que profundo isso, hein? Sim, então dentro desse equilíbrio ou desequilíbrio, né, eu não sei a história de cada um, né, então nós vamos entender que esse ser, ele vai atuar, vai desenvolver um papel, mais ou menos, ou vai ter dificuldade em alguma área da sua vida, com certeza. E que áreas a gente pode enumerar para nosso público, para que fique mais claro? Porque, na verdade, o nosso papel aqui é fazer você pensar um pouco mais profundo naquela linha aonde as pessoas geralmente param. Certo, então vamos lá. Eu falei de 3 emoções, né. Sim, Então vamos pensar, assim, desse ser humano antes dele assumir um papel, eh, ou seja, antes de ele fazer qualquer coisa, ele vai ter que se conhecer. perfeito. Então você Não vê lá, existe outra aí você possibilidade. vê lá, por exemplo, assim, uma criança medrosa vai ser um adulto medroso? Provavelmente, se tiver todo um apelo emocional envolvente dentro disso, Certo. sim. É interessante falar isso porque, dentro daquilo que nós entendemos como medo, né, um dos primeiros uma das primeiras subdivisões do medo é os processos de ansiedade. Pois, Então veja, e aí você vê lá alguns transtornos, né, de sim. ansiedade e tal, a gente não vai entrar nessa parte de patologia, porque não é o caso, mas, uma criança então, que tem dificuldade de receber comando, como é que vai ser um adulto? Então você veja, Gurudi, que, parece uma coisa simples, né, silenciosa, mas se eu não entender, podemos até dizer que esses códigos, né, silenciosos ou secretos, né, que não são tão secretos assim, Não, né, é que é uma maneira é que é de secreto porque a gente não olha para eles, na exatamente, verdade, né. né. Então, s que tipo de adulto eu vou ser? Que tipo de responsabilidade eu vou ter pela minha própria vida, né. Nós já falamos, né, no episódio passado, tá, ninguém nasceu sabendo, né. Hum. Enquanto você não tem um discernimento de A, de B ou de C, você faz algumas escolhas que talvez, no primeiro momento, não sejam as escolhas mais corretas, ou até a escolha de uma profissão, Sim, né. claro, a gente vai falar Então ainda sobre as relações interpessoais, né. exato, né, as indecisões. Uhum. Então esse teatro, né, esse palco chamado família, né, onde cada ser desempenha um papel e vai desenvolvendo personas, né, ou facetas de uma mesma identidade, Uhum. né, elas podem com o tempo se flexibilizar ou cristalizar. Pois é. E aí, como não existe outras ciências que a gente mede, né, essas cristalizações para entender essas frustrações, esses medos É isso. e outras coisas, mas que não vem ao caso. Mas fora isso, né, dentro do dia a dia, a acaba se tornando um pouco imperceptível, né, a gente entender, todo o mecanismo emocional que a gente carrega, que a gente vive, que a gente sente, que a gente transborda. E eu acho que esse transbordar, aí nós vamos falar de um tocar o outro. E o tocar o outro, ele vai impactar não somente, esse elo família, né, como sendo o princípio, mas ele vai impactar também as outras relações. E quando eu falei para você, né, que você estava falando: que eu falei: "Eu sei a resposta para isso", eu quero dizer que quando essas relações se tornam mais profundas, que você escolhe, né, tem esse poder de escolha, de decisão hoje, né, porque se a gente como a gente falou no começo, lá atrás o feminino não tinha esse poder de decisão.
né, era muito certo. em torno da família mesmo, das escolhas, né. Sim. Então, assim, não era, em si o feminino que dizia se queria ou não. Era uma forma de direcionar ou de uma imposição dentro de um nível emocional, vamos falar assim. Hoje muitas culturas ainda vivem dentro disso, Claro. né, mas assim, a gente não é a respeito disso que eu quero chegar, eu quero dizer que, a partir do momento que você é livre para fazer as escolhas, quantas escolhas erradas, né. E Não tem um preparo, parece que nós não fomos é, preparados para se comunicar com o outro e é, fazer a leitura, né. nós, nós vamos adquirindo uma maturidade com o tempo, com as experiências que a gente Uhum. vive, né, e Sim, todo ser humano, embora a humanidade é coletiva, mas cada um tem que fazer a sua parte, o tem um papel. desenvolvimento é Sim, individual, né. sim, Então, você consegue perceber dentro de todo esse processo que muitas vezes quando se falta alguns recursos básicos, né, ou dentro de uma necessidade básica de cada ser humano, não é não deve ser, né, aí claro vai depender da maturidade de cada um, de como vai abstrair isso, não deve ser uma justificativa para dizer, assim, que não teve determinadas oportunidades, porque a própria vida é uma oportunidade. mas se for olhar com esse dentro dessa ótica, oportunidade, né, porque eu vejo assim que, eh, a maior parte das relações que nós vamos falar nessa continuação dessa série, mas assim, o maior impacto é quando você está dentro dessas relações e que envolve essa energia sexual. Porque é uma profundidade, pense assim que não se tem controle dessa emoção, né, porque é um fluxo da vida. É para ser uma coisa É, tão natural. E você veja que isso acaba sendo uma troca tão profunda e um domínio tão grande que, as pessoas não percebem, não leem os códigos, não se ela não tiver um conhecimento de si e compreender, os seus limites ou o seu infinito, ela fica preso dentro aí nós vamos começar a falar de outros tipos de relações. é porque a educação sexual, hoje se fala abertamente sobre isso, né, essa desmistificação da sexualidade, né. Hoje é muito É, diferente. mas a sexualidade ainda, penso eu, que seja um tabu para muitas pessoas, né. Eh, Eu e acredito nisso. e dentro, né, desse não falar sobre esse tema, que muitos distúrbios, vamos pensar assim, não sei se Aham. posso falar dessa maneira com certa propriedade, acabam de repente, assim, aparecendo com mais evidência aí nas páginas de notícias. É, porque, e tudo tá ligado ao não saber lidar com as emoções, né. Sim, Por não construir, por não fazer esse elo de ligação, essa ponte consigo, né. E então veja, a gente fala que existe uma transmissão, de uma transmissão, uma vivência, de uma vivência, uma escolha, e a gente vai crescendo dentro dessas relações, e a partir do momento que esses códigos, esse invisível se torna passivo dentro de um olhar, eu acredito que fique muito mais fácil para que você possa se reconhecer e reconhecer o outro. Então, a importância que se tem para que as nossas escolhas sejam feitas dentro de uma visão, de uma consciência, ela pode mudar o destino total de uma pessoa, mas já com o primeiro apelo familiar. voltando ainda a essa questão da sexualidade, que penso que é importante, né, uma vez que Uhum. envolve família, que envolve,
ser, né, e envolve você dar e receber, Uhum. É não uma s não troca? somente um contato físico, né, mas um contato mais profundo, né, Sim. que É perder o controle, né. é, é algo assim que você, vive, de uma forma plena. Mas para chegar nesse ponto, eh, não é um caminho fácil, Não, né. não, Existe, assim, nesse percurso muitos encontros e desencontros, com né. certeza. Existem muitos abandonos do próprio eu, de a pessoa mesmo se abandonar, né. É, Até mas o até antes o disso, momento. quem sabe ela não tenha se sentido abandonada. Sim, não também pode ser colocado dessa forma, né, o se sentir Porque o abandonado. sentimento já É, existe, de porque alguma forma. daí voltam novamente aqueles 3 pilares básicos emocionais, É, né. sim. Podemos até falar mais, mas vamos colocar 3 como parâmetro. Afinal de contas, dentro dessa teia familiar, quem é você? Bacana, que oportunidade maravilhosa falar um pouco da minha vivência, da minha experiência. Eu sou um ser em eterna construção, dentro dos meus amores, dentro das minhas dores, dentro das minhas frustrações, das minhas alegrias, né? Dentro do meu otimismo, das minhas motivações pessoais que me fazem todo dia contemplar esse fenômeno maravilhoso que é a própria vida, né? Ah, a gente não acerta sempre, nós também temos que ter o Sim, claro. reconhecimento de errar, mas nem por isso a gente perde o que esse brilhantismo de falar de um tema Desculpe. maravilhoso que é a nossa própria vida, né? Eu vejo que essa palavra oportunidade traz para gente uma motivação, né, para que a gente escuta. Eu sempre falo que, hum, nós temos um privilégio, quer dizer, eu vou falar na palavra, na pessoa eu, um privilégio muito grande de entrar em contato com tantas vidas, tantas histórias, né, porque se a gente tivesse feito uma outra escolha, talvez a gente não tivesse essa oportunidade, né, Sim, de entender dentro dessa parte terapêutica, olhar o viés, olhar tantas, implicações, tantas pretensões, né, das sim, pessoas, e entender que nós podemos, a cada dia, a partir do momento que nós temos essa disponibilidade de sermos melhor. E eu sempre falo, o dia que a gente se propõe a ser melhor para nós, a gente não machuca mais ninguém, né. claro. E você sabe que você comentando dessa maneira, né, ah, isso nos faz pensar assim na vida como Hum. uma continuidade onde não termina aonde eu parei, né? Nós falamos inicialmente, né, do nosso Uhum. sobrenome, né, de nós trazemos, né, o nosso sobrenome como uma carga, seja ela boa ou ruim, né? Então nos dá essa continuidade de nós fazermos a diferença nesse momento. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença, né? Sim. De reclamar menos e fazer mais, trabalhar mais, né, em É. prol E desse olhar, né, processo. olhar para o que está no nosso entorno direto, como as pessoas batem no peito e falam: "Sangue do meu sangue", né, dessa família que a gente está falando Sangue hoje. azul, É, muita de de besteira isso. no sentido Ah, de, eh, ter um pouquinho mais de compreensão, com as pessoas, e eu acho que existem alguns aspectos importantes que hoje nós podemos contribuir para o nosso público, não? com certeza, né? A primeira, né, contribuição que nós podemos, assim, até debater um pouquinho, é nós entendermos, assim, que a vida não é um parque de diversão apenas, né? A vida, ela possibilita várias coisas, mas o intuito da vida é nós adquirirmos consciência. A vida é trabalho, né? Sim. É trabalho consciente, né? O fato de muitas vezes você ter lá uma certa idade, né? Até nós Uhum. sempre comentamos a respeito disso, Aham. né?
isso nos enganjaria ou nos daria a oportunidade de a gente ter uma visão melhor da vida humana, né? E não, de repente, a gente está fazendo a mesma coisa igual, né? Então, o fazer o dever de casa é melhorar cada dia. E qual seria então a nossa proposta final, vamos dizer assim? A nossa proposta final, Guruji, poderíamos até colocar como desmistificar esses códigos, né? Esses Uhum. códigos assim que parecem que são secretos, né? Mas esses códigos eles passam pela própria relação humana, né? Pela própria condição humana, né? De aceitar o desafio de buscar esse melhoramento contínuo como um todo, né? E eu vejo que hoje tem uma facilidade muito grande, né, para nós Sim, chegarmos nessa profundidade, né? Tem uma abertura. claro. E você, dentro da tua experiência profissional, que é vastíssima, né? Eh, como que você vê esses códigos, assim, nesses elos de família, assim? Eu até quando a gente se propôs, quando foi criado esse tema, eu acredito que nós precisamos de algumas coisas muito práticas para que a gente transforme e faça uma grande mudança. A primeira conduta dentro disso é uma comunicação eficaz. Eu acredito que não exista, de forma alguma, uma melhor eficiência que essa fala sem, como que eu vou dizer, como que a gente diria, né? Uhum. Sem interferência, vamos dizer Cheio de assim. ruídos. Porque, assim, eu vejo que cada pessoa tem uma intenção. A gente falando de pretensão e intenção de novo, né? Estamos Vamos, nós aqui de novo, dentro de uma outra circunstância. claro. Mas muitas vezes a minha intenção é profunda dentro daquilo que diz respeito a esse meu todo, nesse elo familiar, assim como a minha pretensão talvez seja com ruídos. Uhum, Porque se eu não compreendo o que está acontecendo no meu entorno, eu não faço parte disso, eu não tenho como usar esse código. claro. Então, eu penso que um dos pilares, Hum, né, uma dessas circunstâncias, é uhum. essa comunicação eficaz. E uma escuta ativa, né? Entender a dor, o sentimento, a alegria do outro, né? Acho que é muito difícil hoje as pessoas desenvolverem essa escuta, não? Muito. É difícil, né? Porque a maioria das pessoas, elas querem ouvir apenas aquilo que muitas vezes lhe convém. Então, você ter uma empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Ou você amar o outro, ter aquela relação familiar, muitas vezes passa por esses entraves, né? Que é o que nós poderíamos chamar assim de algumas relações egóicas, assim, né? A pessoa exacerbada, né? Apegada, né? Como se fosse algo precioso no Apegada, seu você diz, dentro do posicionamento. posicionamento É, emocional. Ela sim, descobre, vamos dar um exemplo. A aham, pessoa vive de uma forma, de repente ela tem a oportunidade de se deslocar dentro disso. E sim, ela começa a viver novas experiências. Aí ela volta para o núcleo. Quando ela volta para o núcleo, ela vai encontrar provavelmente a mesma circunstância de que quando ela saiu do núcleo. Só que quando ela retorna para o núcleo, ela acaba muitas vezes impondo a condição que ela vive hoje para aquele núcleo que está vivendo é, ainda naquele momento a mesma coisa. é você tentar é, aplicar é, uma argamassa, né, que liga, né, uma argamassa, né, que liga, né, uma argamassa que liga, que gruda,
numa superfície que não está limpa, que não está preparada para aquilo, né? Então você não vai ter um resultado. Então você está falando de valores agora. Com certeza, até porque os valores, né, independente desse ser sai e volta, né, dentro de uma família, dentro de um espaço, né, veja, se constroem valores, né, mas existe uma diferença de você ser uma pessoa convicta, consciente, Sim. né, aberta para o mundo, Uhum. né, e ser uma pessoa que tem uma opinião de convicção, mas você impondo uma realidade Que que não não faz existe, que parte, não faz que não parte. faz parte da realidade dessa família. Então, existe então um pseudo saber, né? Uma pseudo Uhum. consciência que Uhum. na verdade acaba se tornando uma coisa que mais destrói do que constrói, Perfeito. tá? Uma outra palavra que você acabou citando agora há pouco é que eu vejo que é necessário, que pode ser um dos pilares dentro disso, dessas estruturas, é a empatia, né? Eu, eu, eu não, eu compreender o outro, eu permitir o outro, eu acessar o outro, faz parte de uma visão muito pessoal. Então, assim, quando eu construo meus valores e a partir disso eu acho que o único valor correto é o meu, Legal o teu apontamento. Até porque, olha só, eu não tenho como, vamos pensar assim, eu não tenho como ter uma pretensão de, vamos usar a palavra cura, de curar o outro se eu estou doente. Ou a melhor ou a pior pretensão é você achar que você já é um projeto que já está pronto, pronto, que já entendeu? acabou, Já está pronto. Você é um ser iluminado. iluminado a partir Claro, daquilo. essa é a pior pretensão que existe, Nossa, entendeu? sabe o que Porque que eu falo? Desculpa te atrapalhar, mas eu não, ah, eu falo que a maior é, pretensão humana é nós acharmos que nós chegamos no topo. com Sabe por certeza. que que eu digo isso? Porque se a gente não tem essa humildade, né, de compreender que a gente não é degraus para chegar em lugar nenhum, mas são degraus para vencer partes escuras dentro de nós, né? Porque Sim, eu vejo que é um limite que nós temos. o maior desafio é a própria pessoa, ela superar seus próprios bloqueios emocionais. Então, assim, quando eu acho que aquilo que eu vivo, que eu faço, o que eu como, o que eu respiro é melhor, você tem que, a partir disso, para você tem que adaptar dentro da tua vida o meu saber, o meu viver e o meu sentir. Então, aí eu começo a perceber que nós estamos indo contra qualquer coisa que se fale dentro de uma consciência. Então, assim, se eu tenho uma, um elo de ligação de sangue, né? Ou então, não vamos falar aqui de sangue, porque existem pessoas que a gente fala, né? Que a gente agrega dentro disso, Sim. dentro, né? Família é aquela que tem a troca, né? Uhum. E eu consigo enxergar esse ser nesses níveis. Isso é uma construção da nossa nova era, que é aprender a amar, né? Não é amar conforme a religião, amar Sim. conforme a intimidade. Diz respeito primeiro a si, dentro dessa esse elo. Então, o que que eu represento? O que que o sentido para mim Sim. dentro de tudo isso vai fazer com que eu entenda tudo aquilo no meu entorno e tente acolher aquela dor para que não é para que eu carregue junto, mas é que a pessoa
entenda que eu consigo reconhecer toda a construção dela, certa ou errada, mas ela chega em alguns becos que ela tem que começar de novo, né? Porque é o livre-arbítrio de cada um. Só que quando nós estamos nesse patamar de achar que a partir daquilo ali eu estou olhando tudo por cima, eu perco, eu perco completamente a Sim, direção e o comando dessa real intenção que é essa família. sim. Vamos considerar tudo que você está colocando É aí, triste o que eu tô falando, viu? vamos considerar isso como um templo, né? Um templo a ser edificado, né? O que que é essa edificação? É você nutrir. É, Só que, veja, você pode estar construindo o seu templo pessoal e ele pode estar vazio. Não e é você mesmo? e com todas as técnicas que a gente tem, né? Tudo, Tudo. tudo. Hoje Porque, você tem milhares de coisas que você pode porque fazer. o que eu quero dizer com tudo isso é, enquanto você, né, como ser humano, você não se inclinar para as coisas que são necessárias para o teu desenvolvimento, pelo teu amadurecimento, você sempre vai estar indo e voltando. Você pode fazer a volta no mundo, né? Aquilo que foi mencionado, né? O planeta ele vai se deslocar no universo numa velocidade exorbitante. Você vai piscar e abrir os olhos, vai estar em um outro lugar do universo, mas você vai continuar pensando do mesmo jeito. Vai fazer de formas diferentes, igual. Igual, não Vai vai. dar a volta diferente para chegar no mesmo ponto, infelizmente. Então, Exato. assim, o nosso papel, eu acredito, dentro desse. Porque em consultório, eu acho que o primeiro impacto nosso é o acolhimento, né? É o acolhimento que eu quero dizer antes de qualquer coisa. Nosso papel não é Estabelecer o um ju- clima isso, afetivo. não é julgar, não é, pelo contrário, é entender, é escutar. Então, eu digo que esse não é um modelo, mas eu digo que isso funcionaria muito bem se fosse para a gente começar do zero e trabalhar esse, esse sistema. Afinal de contas, quem é você dentro dessa teia familiar, quando você sai dessa teia, vamos dizer. Eu sou um ser em eterna construção. Dentro dessa teia familiar, tive oportunidades, né? Mas também tive meus amores, as minhas dores, como todo ser humano vive. Me apeguei às coisas boas, olhei para as coisas boas, e é isso que me faz e me fez chegar até aqui, nessa possibilidade de estar conversando a respeito desse tema tão maravilhoso, profundo, né? Sim, né? Complexo, né? Como diz, são pedaços, né? É, De uma grande construção mesmo. nossa vida é uma colcha de retalho, Meu né? Deus. Você vai costurando, vai fazendo e esse é o trabalho, É, né? sim, Na verdade, nós comentamos, né, inicialmente que dentro da teia familiar, né, dessa teia, né, eh, que se tece todos os dias, em cada sim, emoções, em cada sim, momentos, é total. ali que está o nosso maior aprendizado, a nossa maior resistência, né, Sim. de aprender. Uhum. E ninguém cresce, né? Ninguém evolui na calmaria, né? Aí eu penso assim, que não evolui na calmaria porque a gente não percebe ou não lê os códigos, né? Porque se a gente lesse códigos dentro de todas essas emoções, a gente poderia utilizar isso para que essa linguagem fosse mais facilitada. Quando eu não justificando, né? Quando eu falo em calmaria, eu estou dizendo assim que os desafios que nos são colocados,
eh, eles devem ser enfrentados. Eles devem o ser humano, ele como um todo, ele pode superar esses Ah, com desafios, certeza. né. É, Então é essa esse é o nosso possibilidade papel. e assim, e isso você só vai ter dentro da sua própria família. E da sua própria experiência, né. Claro, Essa cada ser permissão, humano né. vai ter uma visão de mundo, vai ter uma absorção, né, por isso a gente fala assim que hoje, ah, há um tempo atrás, a ideia era criar uma mente racional e hoje a tônica é você abstrair, né, você criar uma mente abstrata, Uhum, né. Mas, Gurudi, voltando, né, para aquilo que é importante para nós, são os códigos, né. uhum. Como que você vê a tua vida, a tua vida, como foi de engendrada ou desenvolvida nesses códigos silenciosos? Olha, foi bem silencioso mesmo, né, porque foi à medida que eu fui estudando, que eu fui, tendo interesse sobre o ser humano, que eu comecei a primeira pessoa que valeu tudo isso foi para mim mesma. Porque Fenomenal. eu não em nenhum momento eu me coloquei separada de tudo isso, né. Então, assim, eu vivi cada processo, eu estudei processos, eu experienciei e eu experimentei. Porque se eu não tivesse experimentado, talvez eu não estaria aqui hoje para falar, eh, com tanta responsabilidade. Que é o que significa esse trabalho para mim. Eu acredito, às vezes as pessoas me perguntam se eu acredito ainda nessa estrutura chamada família, né. E eu acredito muito, eu acho que é a partir disso que nós podemos fazer a construção de todos os outros modelos de relacionamento. Por que que eu digo isso? Porque esse enfrentamento, porque não é fácil, né, Co você olhar com os olhos do coração, ao invés com os olhos da mente, né. Porque quando você olha com os olhos da mente, você simplesmente o desenho que está ali estabelecido, você aceita e pronto. Mas quando você olha com esses olhos do coração, significa que tem sentimentos envolvidos. Então é muito difícil você fazer uma separação dentro disso, como se fosse uma você colocou a palavra divórcio, eu digo como se fosse uma separação, né. Uma separação, eu digo, daqueles valores para você construir os seus, a partir disso, assumindo a responsabilidade sobre a tua própria vida e, como diz, não tem ali ninguém para te proteger, para te você só tem um caminho, experimentar. Então eu acho que esse enfrentamento, essa coragem que a gente tem de olhar e ver as maiores dores, os maiores sentimentos, as maiores frustrações, faz com que a gente, eu não digo a palavra forte, porque forte eu acho que ainda é uma defesa, mas faz com que a gente abra novas oportunidades para que a gente viva de uma forma diferente e não precisa ser o novo não, muitas vezes pode ser a mesma coisa de forma diferente quando você tem um olhar diferente. Então, eu acredito muito, né, que o ser humano se reinventa, nós temos assim um posicionamento perante, a nossa estrutura emocional que as pessoas não reconhecem. E para que a gente reconheça tudo isso, a gente tem que saber quais são os nossos limites, o nosso ilimitado. E entender isso é você ultrapassar barreiras. E as nossas barreiras maiores são emocionais. E quando a gente começa a ter esse hábito, né, de olhar para si e falar: "Não, espera aí, isso aqui não está legal", não precisar que ninguém fale: "Isso aqui não é legal, o que você está fazendo, a forma que você
age, a forma que você vai lá e determina, isso não está certo. Mas você falar para você: "Não, espera aí, calma aí, eu preciso de um tempo, eu preciso desse tempo para eu tentar absorver isso, porque eu tenho responsabilidade sobre a minha fala, sobre o que eu reproduzo". Então, assim, isso é um ser consciente. Então, esse exercício eu faço diariamente comigo. Eh, e eu acho que o meu maior escuro é onde eu consigo encontrar com certeza a luz. Mas não a minha, porque, a minha é aquele caminho aonde me mantém vivo. Agora eu busco dentro do outro trazer e mostrar para ele que também existe uma luz ali dentro. Como que nós podemos, então, dimensionar isso de uma forma bem resumida e compreensiva de todo esse esboçamento que nós colocamos hoje, Como um caminho, como uma oportunidade de caminho, primeiro, uma comunicação eficaz, correto? aonde não tem essa interferência, esses ruídos, uma escuta ativa, aonde eu possa entender e perceber, o sentimento e a dor, nós estamos falando dessa família, né, desse do que envolve todo esse Uhum. esse elo familiar, trabalhar a empatia, de se colocar no lugar do outro, né, e compreender as suas necessidades, mas sem entrar dentro de uma interferência emocional. Certo. Claro que tudo isso dentro do que cabe, a partir da necessidade do outro, porque se o outro não solicita, eu eu tenho que entender se é do meu direito fazer isso. Quando o ser humano compreende isso, ele tem uma responsabilidade tão grande que ele não vai machucar mais ninguém. E se machucar ninguém, assim, podemos dizer assim que esse ser também sofre com isso? Claro, veja, é um espelhamento, né, é uma forma de compensação, sem você pensar. Por isso que eu digo, quando a gente fala em códigos, a gente está dizendo, muitas vezes o que está no nosso inconsciente, e é imperceptível dentro disso. Então, assim, essa maneira de eu ser fiel à própria dor, faz Uhum. parte de uma contemplação, muitas vezes. Você sabe que eu gosto muito de filmes, né? E dentro dos filmes eu me atenho a algumas falas, né, que são mais representativas para mim de uma maneira geral. E tem uma que fala assim, que dentro de um discurso, ele fala assim, irmãos, né, pátrios, né, o que fazemos na vida ecoa-se na eternidade, né? Então essa fala vem muito isso que você está trazendo para nós, assim, é como um código também, né, dos nossos atos, das nossas ações, né, para onde nós queremos dar o curso da nossa vida, da nossa Sim, existência, total. né, de uma maneira geral, né. Uhum. E agora, o que que nós podemos estar trazendo de códigos silenciosos de família? Eu vejo que existem algumas situações básicas que a gente pode, a partir de agora, eh, traçar como uma, eu não vou falar caminho, porque caminho parece que já tem uma estrutura pronta e isso não é Certo. real. Mas vamos dizer, uma um projeto, Uhum, né, de uma mudança. E eu vejo que uma das partes muito importantes desse projeto é a gente ter muito importante dentro disso é ter essa comunicação eficaz. uhum, Então, a partir disso, eh, a gente economiza muito tempo para qualquer ruído que haja dentro dessas circunstâncias. Porque são pessoas, pense que, independente do número de pessoas que envolva, né, esse projeto família, uhum, existe um olhar diferente de cada um. Lembra quando a gente fala
da construção das emoções, das escolhas. Então, assim, essa comunicação, ela traz para a gente uma forma de expressar e também de se posicionar perante esse conjunto. Então, assim, é muito importante que eu tenha responsabilidade sobre essa comunicação, porque se essa comunicação não for efetiva, ela pode gerar diversas circunstâncias dentro de tudo isso. E aí começa, alguns problemas dentro dessa gestão família. sim. E vem aquela ideia, né, você não encontra o ouro, né, uma pedra preciosa, assim, na tua frente, né. Para você encontrar, você tem que escavar, você tem É, você que tem que procurar buscar, o tesouro, né. você tem que peneirar, né. Então, peneirar as nossas emoções, né, É, buscar dentro de si esse entendimento, né, é. esse olhar sobre não somente sobre a tua, porque você não tem responsabilidade só sobre a tua vida, né, Claro, tem total. sobre as demais pessoas com que você tem essa teia de Esse laço, conexão, esse laço né. de alguma de alguma forma, né, vamos dizer assim. Fora essa comunicação, nós temos vários outros códigos. Vamos falar de uma empatia, né, a Empatia, forma que eu eu olho para o outro e consigo chegar no sentimento e na emoção e entender, as dificuldades ou muitas vezes o próprio, acesso ao outro, né. Às vezes a pessoa está restrita, às vezes ela está silenciada, às vezes ela está, explosiva, né, ou tá para dentro ou tá para fora. ter empatia é respeitar o outro, né, respeitar o Respeitar momento do o outro. a dor, o sofrimento, a Sim, forma de pensar, né. exatamente. E isso vai fazendo com que abre, um espaço, né, ou uma sequência para Uhum. um terceiro código, né, Isso, que é a jus escuta, que é a escuta ativo. ativa, né, de uma forma, assim, ampla, de uma visão ampla desse ser humano, Sim, né, sim, sim. não misturando o que é teu com o do outro. É, e permitir, né, essa Exato. permissão dessa conexão, porque é uma conexão, né. Eu sempre falo, né, que nós temos tempo de, observar, nós temos tempo de internalizar, nós temos tempo de falar, mas nós temos tempo para escutar. Sim. Às vezes o calar, né, dentro desse escutar é necessário para que a gente, não perca, alguns sentimentos dentro dessas vibrações que talvez eu não tenha tempo para estar ou não estou naquele mesmo momento vivenciando o que o meu entorno necessita ou precisa. Essa é a maior ajuda, eu penso Até assim. porque no próprio silêncio existem muitas vozes, né. Nossa, eu acho que O silêncio fala, né. nossa, Acho eu que é acho que existe importante muito isso, isso, né. muito. Aí temos mais um código dentro disso, que seria a palavra vamos usar a palavra perdão. Perdão. "Ai, eu perdoei, eu me perdoo pelo que eu fiz, ou pelo que eu senti". Então, assim, existe você encontra muito sobre vamos fazer a oração do perdão, vamos fazer, eh libertar, liberar, né, Uhum. mas é tão profundo isso, né, quando a gente envolve emoções e sentimentos, né. Toda prática sem você, não estar conectado, ou seja, desconecto de você mesmo, né, ela vira um ritual. É, É um ritual, exatamente. né. É uma Então, cerimônia, né, uma cerimônia de perdão. é um cerimonial que, você acaba É fazendo verdade. e você se convence que aquilo e aquilo vira,
uma Vai pa para uma caixa do inconsciente e em algum tempo vai acessar de outra é, forma exato, essa dor, né. sim. Ela vai continuar reverberando de algum jeito dentro de você. Vai, E eu escuto muito em consultório, eu acredito que você também, que as pessoas peguem e falem assim: "Pois é, veja, isso eu já tratei há tanto tempo atrás, nem imaginava que isso ainda estava dentro de mim". pensei que tinha esquecido Eu disso. pensei que eu já estava curada disso. Meu Deus, é isso? Você está me falando isso? Que há anos eu tratei atrás e achei que eu tinha resolvido. Então, quer dizer, é muito mais uma coisa mental do que realmente você se propor a abrir esse compartimento e limpar, organizar essas células, né. Então, assim, essa é uma palavra que eu acho que é um código dessa linguagem, silenciosa das principais, no sentido emocional de guardar, de retrair, de sufocar, talvez a palavra, né, dentro disso. Um outro código que dá para a gente pontuar aqui também é a negação, né, É, de você, negar é, aquela teia familiar, negar a tua vida, negar a tua história, né. é verdade. Como se você não fizesse parte Sim. daquilo, né. Isso é uma forma de É, negação, e eu penso né. que dentro de algumas circunstâncias você tem a escolha. Sim, você não precisa aceitar determinadas situações, né, E você também coisas, não precisa né. vivenciar Sim, coisas que você, que não faz parte dessa construção. Porque às vezes você está ali batendo, 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 batendo numa mesma tecla e a tecla está ali. Quem que está em né, sofrimento? que é muito presente hoje, é a própria negação. Se diz em sentido de negação familiar? É negar a família ou negar a história ou se achar que é diferente daquele Entendi. núcleo, Uhum, entendeu? uhum. É muito pertinente isso atualmente, que a gente percebe. Essa é uma atenção, então, que você vê que a gente também precisa dar para que é esse código que está silencioso também dentro da história? Com certeza, né, até porque, eh você todo o processo de negação, na verdade, é uma autonegação, né, É, não deixa Lembra de que nós ser. falamos assim, eu quando eu valido, né, o poder do outro, eu assumo o meu poder. Sim, total. Então isso serve também para o lado contrário Sim, da sim. força, né. Então Perfeito. quanto mais eu nego, mais eu também me nego, É, nesse tá sentido. próximo de si também. Exato, aham. E eu acho que para a gente encerrar esses códigos, acho que qualidade de tempo dedicado a tudo isso é uma Sim, forma muito importante para que a gente possa desempenhar um real papel, né, fazem com que a gente possa construir uma base para um recomeço dentro dessa códigos familiares. sim, e até porque, esse é o propósito, né, da vida como um todo, da própria felicidade, né, como hábito, né, como É, mesmo você citou. isso. Aí Hã, nós vamos começar a construir outras formas para um próximo episódio, né. sim. Nós agradecemos por toda a atenção. Tchau. Muito obrigado, boa noite.